Essa ação é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, que criou essa plataforma de manter as suas atividades dentro desse contexto de isolamento, em virtude desse sistema pandêmico que nos atravessa, que é da Covid-19. E nesse portal, várias atividades são oferecidas, então, a partir desse distanciamento, que vai desde concursos de fotos, lives sendo mostradas, outras produções, GIFs animados, vídeo, notícias como essa aba do Cinema em Casa, poesia sendo contada e outras que ainda poderão vir dentro dessa condição que a gente se encontra e, pelo visto, permaneceremos. E no que diz respeito a essa conversa, então, nós temos uma ação dentro desse portal, do Tão Longe, Tão Perto, que é a hora de conversar. E dentro dessa ação, então, em virtude da universidade estar canalizando seus esforços desde 2017, com a formação de uma comissão específica, oriunda de um diálogo do seu conselho de extensão, que foi a Comissão dos Trabalhos do Plano de Cultura da Universidade, construindo a redação para apresentar, então, esse plano, ainda nessa gestão, por uma questão óbvia do nosso desejo, mas também porque está sendo pautada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional. E dentro dessa questão, então, da construção de um plano de cultura dentro da instituição, nada mais óbvio também do que buscar o diálogo para a construção desse planejamento, né? Nós já tivemos algumas atividades que contribuíram muito com essa redação, que foi o primeiro seminário executado junto às unidades acadêmicas, ouvindo dos diretores e dos agentes da cultura das unidades, o que se pensava sobre um planejamento da cultura dentro da UFPEL. E, posteriormente, tivemos, então, com algumas pró-reitorias diretamente relacionada com essa dimensão cultural que é estabelecida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o diálogo com alguns setores organizados da sociedade, a citar alguns deles, a própria Secretaria de Cultura, que esteve presente conosco, a Secretaria de Educação e Desporto, Turismo e Desenvolvimento e Inovação, e estava previsto, como continuidade para fechamento aí dessas reflexões e esses diálogos com a comunidade, uma conferência de cultura agora para abril. Bom, não foi possível, dado ao contexto que eu já citei, então essa sala Plano de Cultura da UFPEL é uma estratégia de dar continuidade às reflexões sobre a construção do Plano de Cultura da UFPEL. E hoje, né, nós estamos com o convidado que eu vou trocar aqui na tela já para vocês, mas antes eu quero colocar, a programação da semana, né? Então, dentro dessas conversas, além da sala 7 do Plano de Cultura da UFPEL, vocês podem, dependendo de como que vocês abrem a janela no computador de vocês, vocês podem ampliar esse objeto, certo? Se eu ampliar aqui, eu consigo até mostrar para vocês. Hoje nós temos, então, 5 salas propostas, 5 conversas propostas, na verdade, que é crianças com doenças crônicas e condições de saúde especiais na pandemia do Covid-19, que aconteceu às 10 horas da manhã, a mobilidade acadêmica em tempos do Covid-19, que aconteceu às 14 horas, essa sala do Plano de Cultura com a conversa Cultura, Políticas e Diretrizes da Secult, com Jorge Rona, que estamos iniciando, ao mesmo tempo, em uma outra sala, Mãe, Professora, Mulher, os diferentes papéis e as confusões entre eles em tempos de pandemia, com a professora Tatiana Lebedev, e às 17 horas,
conservação e restauro de escaiolas em Pelotas, com a professora Danaele Barros. A sexta-feira prevê o grupo de escuta, você já escutou alguém hoje às 15 horas com a Tatiane Cassal, e essa programação está no portal Tão Longe, Tão Perto, que vocês podem ter a qualquer momento informações mais precisas do que buscam. Todas as sextas-feiras nós atualizamos a agenda da semana das conversas, então a partir de amanhã à tardinha vocês poderão ter acesso à programação da semana que vem. E como eu já tinha iniciado a falar, hoje nós teremos então a conversa com o secretário de Cultura Municipal, Jorge Rona, com a conversa Cultura, Políticas e Diretrizes da Secult. O funcionamento desse portal é muito simples. Alguns já conhecem, aqueles que não conhecem verão que na parte esquerda superior nós temos duas abas com um chat público. No chat público, vocês já têm as informações de quem aqui dialogou, e logo abaixo, notas partilhadas, tem algumas notas que ao longo da conversa, para nós termos um melhor acompanhamento, eu vou escrevendo, e qualquer um também pode fazer as suas anotações. Já falo de antemão a disponibilidade do site, então, do portal Tão Longe, Tão Perto, para quem quiser acessar e ver as outras atividades e acompanhar as agendas, bem como o formulário para certificados, aqueles que desejarem serem certificados por essa participação, como isso é uma atividade de uma ação extensionista, está devidamente cadastrado, pode solicitar, então, preenchendo os dados através deste formulário. Sendo assim, para otimizar, bem-vinda, Adriane, para otimizar a nossa conversa e não termos problema técnicos, eu solicito que fechamos as nossas câmeras e fechamos o nosso microfone, e passo a palavra, então, para o nosso secretário municipal, Jorge Rona. Jorge, bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Fernando. Queria dar boa tarde a todos os participantes. Em especial, eu queria fazer uma referência a dois colegas que eu vejo aqui, o Duda Keiber e a Alessandra Ferreira. O Duda, que esteve na nossa equipe num momento super importante, a Alessandra, que é minha colega até hoje. Eu queria falar um pouco, começar um pouco desse momento que a gente se encontrou em 2013, né, quando fomos convidados pela Beatriz Araújo para compor, né, o quadro técnico da Secretaria de Cultura. Hoje a Bia é secretária de Estado da Cultura, né? E eu queria muito falar assim, ó, que em 2013 eu tive o grande prazer de fazer parte de uma equipe super técnica de cultura, né, com pessoas de formações diversas, né, de áreas de atuações diversas. Num primeiro momento, lá em 2013, que a gente tinha um orçamento muito reduzido, né, porque, como se sabe, é um orçamento do primeiro ano de gestão, foi programado pela gestão anterior. Mas a gente, eu posso dizer que eu consegui experimentar realmente a sinergia, né, entre essa equipe. Gostaria de destacar também assim, que uma atividade que foi muito importante, que eu posso dizer que unificou a Secretaria de Cultura naquele momento, foi o projeto de fazermos o Dia do Patrimônio, que eu acho um programa muito fundamental, na verdade, para essa composição dessa equipe. Eu digo isso pelo seguinte: mesmo a Secretaria de Cultura sendo razoavelmente uma equipe pequena, de cerca de 50 pessoas, né, distribuídas entre o Centro Cultural Daí Bento Costa, o Teatro 7 de Abril, o Museu da Baronesa,
é muito normal, né, que essas equipes trabalhem de forma um pouco isolada, né? O setor de memória e patrimônio fazendo a sua parte, o pessoal do Museu da Baronesa cuidando do museu, das ações educativas. O Dia do Patrimônio, ele acabou aproximando isso, porque a gente, como ele era um programa que atravessava toda a Secretaria de Cultura, ele acabou fazendo que a gente pudesse se conhecer e conhecer uns dos projetos dos outros, né? Eu acho que isso unificou a secretaria enquanto equipe, e também no sentido da gente entender que a cultura é composta de todos esses segmentos em diálogo ativo o tempo inteiro, o que nos trouxe muita intimidade entre as pessoas, né? Eu digo isso aproveitando que o Duda especialmente está aí, que não está mais. Eu queria relembrar o grande momento que foi coletivo nosso da Feira do Livro, né, de 2013. Uma Feira do Livro que a gente teve a Angélica Freitas como patrona, juntos, né, Duda e Ale, a gente conseguiu criar um conjunto de convidados, né, falando sobre poesia naquele momento, Alice Ruiz, Chacal, Nicolas Baer, e isso, na verdade, unificou muito essa equipe, e quando a gente começa a trabalhar com o orçamento nosso, daquela gestão, né, que foi proposto pela Bia, com participação de nós todos, eu queria também destacar que durante 2013 a gente conversava entre nós e o nosso papo, entre outros, né? Tipo... Oi? O nosso papo, a gente sonhava muito em uma política de editais, né? A gente conversava entre nós assim, poxa, que bacana seria se a gente pudesse lançar uma série de editais que contemplassem todos os segmentos, né? Isso ainda não havia lá em 2013. E, por sorte, logo em meados de 2014, a gente teve uma carta branca do prefeito Eduardo. Ele mesmo falou, porque a Secretaria de Cultura não fraciona todo o seu recurso para investimentos em projetos em editais para que haja, de fato, um acesso democrático, né, aos recursos públicos, proporcionando que todos os agentes culturais pudessem concorrer de forma igualitária, né? Então a gente começou a compor, além do Procultura, né, que é um programa super bem estabelecido na cidade de Pelotas, a gente começou então a criar diversos editais, né? O edital de apoio a eventos, né, que por vezes ele é lançado para contemplar eventos o ano inteiro, em outros anos a gente conseguiu fazer por semestre, né, edital de apoio a eventos do primeiro semestre, do segundo semestre. Criamos o Prêmio Movimento, na verdade, um prêmio de reconhecimento da cultura popular. Fizemos diversas edições do Sete ao Entardecer, uma vez fizemos itinerante, né, pelos bairros. Depois teve um período que acontecia... que ultimamente ela aconteceu no Mercado Central. Tivemos o edital de intercâmbio, que também era uma ação muito importante para a gente proporcionar que os nossos agentes culturais pudessem viajar, e isso aconteceu. A gente teve propostas, possibilitou que ações culturais fossem feitas pelo Estado, fora do Estado, né? Teve uma edição do Sofá na Rua que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro e mesmo internacional, né? Como a participação que a gente conseguiu financiar uma parte das passagens aéreas internacionais para um festival na Colômbia, se não me engano. Isso é importante de destacar porque isso não era feito assim naquele momento. E a gente sabe que um dos grandes problemas dos municípios no Brasil é um orçamento menor, pode contemplar menos projetos do que se gostaria, na verdade, né? Ou de todos os projetos, especialmente numa cidade como Pelotas, é uma cidade super cultural, com uma cultura super diversa, com diversas cenas de hip hop, de dança, de teatro, assim como a gente conseguiu, por exemplo, priorizar a descentralização da cultura, né? Isso a gente
trabalhou em todos os editais, especificamente mesmo quando a gente fazia virada cultural, a gente sempre priorizou que os bairros fossem melhor pontuados, né? A gente sabe dessa deficiência de equipamentos culturais nos bairros, então a gente foi pensando em estruturas, né? Tanto como a gente fez apresentações que a gente levava, todo o aparato, né? Palco, sonorização, iluminação, fizemos experiências lá no Projeto Verão, levando trios elétricos, né, Duda? Que a gente conseguiu fazer na Z3, no Barro Duro. E, por fim, a gente está em vias de inaugurar um equipamento cultural no bairro Dunas, né, que é a Praça Céu Dunas, que vai ser algo bem importante. Claro, nesse momento está mais difícil de fazer essa finalização e inaugurar o espaço em função da pandemia, né? Entre outras ações também, fora essa questão da aplicação de recursos, né, que é bastante importante, essa conquista da gente ter conseguido fazer isso tudo através de editais. A outra coisa que eu gostaria de destacar, assim, é a capacidade de mobilização da Secretaria de Cultura e da Prefeitura de trazer discussões para a comunidade de Pelotas, né? Eu acho que isso a gente consegue fazer, especialmente pelos temas do Dia do Patrimônio, né? Eu acho que a gente isso sempre foi um trabalho de diálogo, de equipe, um trabalho com muitos parceiros da UFPEL, inclusive fazendo essa referência, né? O Dia do Patrimônio, desde o início, teve uma participação super importante de professores, de alunos, de pesquisadores. Mas eu gostaria de destacar as temáticas que a gente trouxe para a discussão, como a herança cultural africana, né, em 2014. Depois a gente, naquele momento de crise hídrica do país, né, a gente trouxe o olhar para a riqueza das águas na cidade de Pelotas, né, no nosso patrimônio natural. E em outras edições ainda trouxemos essa questão também de descentralização e uma ideia de valorizar os bairros da cidade. Então a gente conseguiu fazer lá as nossas conversas do Dia do Patrimônio, né, que nos enche de orgulho, na verdade. A gente conseguiu se comunicar bastante com as associações de bairro, investigar mesmo qual é o que as pessoas consideram patrimônio na sua comunidade, nas suas comunidades, e tratamos do patrimônio material também, que foi uma edição super rica, né, que a gente foi logo após a sessão de tombamento do IFAM, lá em Brasília, né, de Pelotas como Patrimônio Cultural do Brasil, pelas suas tradições doceiras, né, como patrimônio material, e pelo seu centro histórico, né, o conjunto histórico, como foi na verdade. Já podemos passar para a conversa, se Fernando achar que for o caso. Fernando? Opa, comecei a falar e não liguei o meu microfone, desculpa. Tá bem. Então, sim, podemos dar continuidade já com o diálogo aberto. Podemos interagir contigo, Jorge. Tu citasses aí algumas ações da Secult que estão diretamente relacionadas aí com os esforços e a atenção da universidade, como, por exemplo, o Dia do Patrimônio, e eu poderia começar conversando contigo sobre essas relações interinstitucionais que cada vez mais a gente chega à conclusão de que realmente não é apenas um slogan, é a verdade pura. Juntos somos mais fortes. E como é que estamos estabelecendo possibilidades para criar agendas possíveis entre a universidade e a Secretaria de Cultura para ações da cultura no município, mas também poderia conversar já sobre esses fomentos, porque citasses o prêmio movimento, e a gente sabe que cultura ela demanda aí um
um espectro industrial e é atravessada pela economia, depende de recursos financeiros, e aí a palavra é o quanto que, para o plano de cultura da universidade, temos como aproveitar determinados mecanismos da Secretaria de Cultura para unir esses esforços e construir atividades conjuntas, como, por exemplo, uma agenda compartilhada. Fernando, eu vou aproveitar, em primeiro lugar, para fazer um agradecimento para ti e para a Francisca pelo seguinte, ó. Embora a gente saiba que é fundamental, no caso de Pelotas, né, a Universidade Federal de Pelotas, né, uma universidade pública de referência nacional e internacional, né, como não poderíamos trabalhar de forma conjunta, certo? Porque, na verdade, e esse agradecimento eu quero fazer para vocês dois pelo seguinte, desde 2013 a gente trabalha sempre muito próximo à universidade com cursos, né? A gente sempre teve uma atuação muito próxima do Instituto de Artes, né? Mas eu queria dizer que agora a gente tem uma relação melhor do que nunca, né? A gente tem planos em conjunto, né? Tem um projeto super bacana, né, Fernando, que eu vou deixar para tu revelares quando for tu achares um momento propício. Mas hoje eu sinto que a gente tem uma facilidade de diálogo muito grande, assim, né? Inclusive da gente poder discutir de verdade políticas públicas e saber, né? Assim, né, Francisca, como a gente conversa sobre a Praça Céu Dunas, né? Teve disponível, sempre a gente teve reunidos com o reitor, né? Juntamente com o reitor Pedro Alau, e a disponibilidade é total para a gente trabalhar juntos, né? Eu sinto que não apenas da Praça Céu, o projeto multidisciplinar que a gente está conversando bastante com o Fernando, mas em todos os sentidos, né? Junto aos museus da UFPEL e junto aos cursos, né? Mas hoje eu sinto que existe uma facilidade de diálogo e uma vontade da gente trabalhar juntos que eu não experimentei até hoje. Tô olhando aqui, recente. Fernando, posso interagir? Posso conversar também? Por favor, Francisca, essa Legal. sala, como eu acho que eu não deixei claro no início, nós temos aí uma primeira parte, que é essa exposição do apresentador convidado sobre o tema, mas a sala, ela se justifica pelo diálogo que é possível se estabelecer, e eu posso anotar, quem quiser se manifestar, pode escrever aqui, eu vou anotando para que a gente tenha uma ordem, mas a palavra é tua. Tá, ótimo, maravilha. Então, eu acho que um aspecto que de vez em quando nos foge, talvez porque a nossa vivência do presente, sobretudo agora, né, por tudo que vem acontecendo, ela se impõe, é de olhar um pouquinho a trajetória dos fatos e até compará-los com outros fatos simultâneos a nós. Eu sou rio-grandina, nasci em Rio Grande, mas já estou há muito tempo em Pelotas, esse muito tempo são várias décadas, e eu olho, cada vez que eu vou, não tem sido tão frequente, mas quando eu vou a Rio Grande, eu observo um patrimônio, que é um patrimônio edificado, mas não só isso, mas sobretudo o edificado que se impõe, que dialoga com a cidade num outro nível, né, muito diferente de Pelotas. Pelotas tem uma singularidade e não se trata de um texto acadêmico, isso é um fato que está dado e que foi construído ao longo dos anos. Ela não surgiu, ela não brotou. Né? Nós não temos aqui um fato que simplesmente de geração espontânea surgiu. Ele teve muitos atores ao longo desse ano, ele foi ao longo dos anos, foi construído, mas eu consigo localizar um momento onde a convergência começa. Isso que eu chamo de convergência é quando, dada o lugar de onde nos encontramos, com as nossas peculiaridades, nós estabelecemos aquilo que eu digo que é um ideal comungado.
um ideal de situação comungada. E o patrimônio foi muito forte, e nós não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul, basta circular, né, e ver que o Rio Grande do Sul todo é permeado de patrimônios muito singulares. Olha as Missões, olha a região da Serra com as colonizações que houve lá, e, por exemplo, Santo Antônio da Patrulha, que tenha... Então, cada um desses lugares tem um apelo muito forte. Mas por que em Pelotas esse apelo respondeu? Eu acho que o Jorge vai comungar comigo na resposta. Por que aqui isso emergiu de uma forma... Porque, vejam bem, não é fácil conquistar um selo nacional. Não nesse país. Não é fácil mesmo. E aqui foi conquistado esse selo nacional. Ele foi conquistado primeiro para o patrimônio material, porque nós já temos exemplares do patrimônio material nacional aqui, e depois, num fato único, ele não se repetiu de lá para cá, e não sei se vai se repetir, que foi essa conjunção de um patrimônio estendido, não é nem centro histórico, são áreas, a cidade começa a respirar isso com a imaterialidade, que não é tão propagada e entendida no Brasil, não. Então, aqui aconteceu, a 50 quilômetros daqui, não. É aqui do lado, é 50 quilômetros, né? Não aconteceu isso. E isso é uma convergência. Isso vem, eu acho, de uma construção que está lá no início dos anos 80 com o segundo plano diretor da cidade. Eu localizo ali o momento em que isso aconteceu. E não foi um momento pacífico, não foi mesmo. Eu me lembro porque eu estava aqui, daquelas cenas de rua que era uma casa durante a noite colocada abaixo, né? E isso fazia parte do nosso cotidiano. Não havia convergência de todos os atores, mas havia um ideal. Havia uma ideia, ideal no sentido de uma ideia projetada para o futuro, de uma ideia projetada como algo a alcançar. E eu acho que foi aí, Jorge, que começou a esse diálogo, que não é muito fácil, porque a FURG é uma universidade forte. Ela é uma universidade que tem o curso de História, há muito tempo, tem o curso de arquivologia lá. Ela é uma universidade forte, mas ela optou por uma coisa que a UFPA optou pelo contrário. Ela optou por ficar à margem da cidade, tanto que o Campus Carreiros hoje, ele não é comunicado diretamente com a cidade, ele está dentro de um plano diretor ali, mas não é. E a Universidade de Pelotas optou por sair do Capão, do então que era Pelotas ainda, mas vir para a cidade, e precariamente ir se misturando. E quando a coisa começa nessa convivência, um dia tem que dar certo, né? Um dia o ideal tem que acontecer, um dia ele passa a ser deixa de ser uma utopia e passa a ser um trabalho de uma comunidade mais ampla. Não é que essa comunidade seja consensual, não é. Mas, bom, consenso existe aonde? Onde que está o consenso, né? Mas, então, eu vejo que há uma história que nos respalda. Há alguma coisa que venha antes do que nós estamos fazendo e que foi feita assim, assado, parecia que era coisa diferente, parecia que era outra coisa, e daqui a pouco a gente percebe que é isso que nós chamamos de uma trajetória, era também aquilo que estava sendo construído para ser uma trajetória. Hoje a gente olha e percebe a trajetória, mas, na verdade, aquilo estava sendo construído. Acho, Jorge, que é aí que reside a nossa peculiaridade. Mas era isso. Não, ótima referência, Francisca, pelo seguinte, ó, eu sempre digo assim, ó, eu tive o grande prazer e a sorte de estar na sessão de tombamento lá em Brasília, do IFAM, né, do Conselho do Patrimônio do IFAM. Teve uma hora que eu virei para a prefeita e falei isso, que sorte a nossa estarmos aqui neste momento, porque isso é uma luta de muitos anos, na verdade. E uma das coisas mais bonitas que eu escutei durante essa
de tombamento, e a Adriane, que está aqui, estava presente, né, e pôde assistir isso, foi exatamente uma das referências que foram apontadas, né, no parecer da Mônica Santana, foi exatamente do esforço conjunto entre a Universidade Federal de Pelotas e a Prefeitura Municipal de Pelotas nas políticas de preservação, né? Isso acabou resultando, por exemplo, o inventário do patrimônio cultural do município, que foi feito em conjunto entre o FEPEL, a Secretaria de Cultura e IFAM, né, com uma supervisão do IFAM, e isso vai se repetir também no próprio inventário do doce, né, que ele é inscrito pelo CL, em parceria com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Cultura de Pelotas, e é executado pela Universidade Federal de Pelotas. E, já que estou falando de convergência, da convergência entre a universidade e o município nesse momento, construída por isso, e acho que tu estás absolutamente certa, e aí eu volto também para falar e confirmar isso com a Adriane, que foi o momento que a presidente do IFAM, a Kátia Bogea, vem para Pelotas para entregar o certificado na abertura da Fena Doce, né? E a gente vê a Kátia Bogea agradecer ao município de Pelotas, porque pela primeira vez em seus 82 anos, né, de IFAM, o IFAM conseguiu enxergar que o patrimônio cultural de natureza material e o patrimônio cultural de natureza e imaterial, eles estão absolutamente interligados, né? Antes dessa sessão, e foi uma sessão única, porque foi um dia inteiro onde só Pelotas esteve sob análise, né? Pela manhã, o conjunto histórico, e à tarde, as tradições doceiras de Pelotas. Mas a gente vê a presidente do IFAM agradecendo ao município de Pelotas pela oportunidade de fazer o IFAM enxergar que, no nosso caso, foi, vamos lá, a riqueza proporcionada pelo ciclo do charque e as trocas de mercadoria de sal e açúcar com o Nordeste, que fomentou a tradição doceira e também essa riqueza da arquitetura, e que, enfim, vai se diversificar em muitas vertentes, né, do nosso patrimônio cultural da cidade. Então, ótima referência, porque se estamos experimentando essa convergência, é exatamente por esse diálogo que vem desde os anos 80, como tu apontaste. Muito bem. Torno está aberta, na verdade, o diálogo, alguma manifestação. Alguém gostaria de se inscrever? Não identifiquei ninguém aqui. Por favor, Adriane. A Adriane pede a fala, pode se manifestar. Eu quero só, na verdade, ratificar as palavras do Jorge, né, e, de certa forma, me referir ao que a Francisca acabou de colocar, que, de fato, é inegável que essa construção que Pelotas tem, não só nas questões de referência ao patrimônio, mas nas questões que dizem respeito à cultura, né, as diversas manifestações culturais que são presentes e que caracterizam Pelotas, que a UFPEL tem uma contribuição que não é impossível a gente não enxergar nos diversos cantos da cidade. E que, sem dúvida nenhuma, né, referindo ao que o Jorge colocou, ao momento em que o IFAM, então, passa a reconhecer o conjunto histórico, né, como patrimônio material e a tradição doceira, e que Pelotas, então, passa a fazer história nesses mais de 80 anos do IFAM, num duplo reconhecimento de patrimônio material e imaterial, sem dúvida nenhuma, isso é resultado, sim, né, dessa construção do poder público, né, da Secretaria de Cultura, mas, sem dúvida nenhuma, é o resultado de todo esse trabalho que a Universidade Federal vem fazendo, né,
principalmente nessas questões de patrimônio. E quando o Jorge diz que, de fato, foi que naquele momento ele se dirigiu à prefeita dizendo que, da emoção daquele momento, de fato, foi um dos momentos que eu posso dizer, na minha trajetória profissional, um dos momentos em que mais me sensibilizou e que, de certa forma, a gente meio que segurou o choro, no sentido de que Pelotas, sim, tem uma construção que hoje é reconhecida e que só é reconhecida justamente porque há essa aproximação da academia, na verdade, com os agentes culturais, com as políticas públicas para a cultura, né, que a gente constrói, e que há uma predisposição tanto do poder público quanto da universidade de incentivar as diversas, na verdade, iniciativas que a gente tem na área cultural. E acho que se hoje, nesse momento, a gente estamos aqui, nesse momento que é um momento difícil no mundo inteiro, conseguindo conversar, né, sobre políticas e diretrizes relacionadas à cultura, é porque inclusive nessa situação, estamos conectados com os agentes culturais, com as manifestações culturais, com os artistas das mais diversas áreas, pensando, na verdade, o que temos, né, e o que podemos, em termos de políticas e diretrizes para a cultura. Então, de certa forma, me sinto feliz de estar aqui, né, cumprimentando a todos, me sinto feliz de estar aqui podendo conversar um pouquinho sobre isso. Bacana. Jorge? Obrigado. Diga. Não, queres comentar? Não, acho que é isso. Então... A Adriane estava lá com a força, né, que aquele momento teve, né, enfim, depois a gente tem visto tudo mudar muito rápido, né, vivendo esse momento super delicado, né, de isolamento, né, de muitas prevenções, de muitas reflexões, né, sobre o presente, sobre o que fazer, né, quais caminhos a gente ir, mas podemos passar já para a próxima questão. Perfeito, então dando sequência, nós temos o Leandro inscrito e depois a Andréia. Passo a palavra para o Leandro. Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir direitinho? Olá. Tudo jóia? Uhum. E aí, Jorge, tudo bem? Muito obrigado pela tua fala, pela tua presença. Obrigado, Fernando, né, Francisca e a PREC da UFPEL por organizar essa série de encontros. Eu acho que esse, sem desmerecer outros encontros, sem dúvida é um dos mais importantes, porque é a chance dos vizinhos sempre se comunicarem, né? Então, os vizinhos estão sempre fazendo coisas juntos, um pede café, o outro empresta açúcar, né, e na verdade, às vezes até moram juntos, né, porque atuam e tudo. Lembrar que hoje é Dia Nacional do Choro, 23 de abril, né, se não fosse essa situação, né, do Covid, com certeza a UFPEL, junto com o Clube do Choro, que é uma ação também da Universidade Federal de Pelotas, né, e a UFPEL, junto com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal, estariam fazendo diversos eventos em comemoração, lembrando que o choro é também um patrimônio, né, imaterial e um destaque assim na música de Pelotas e tal. Então, lembrar também dessa relação intensa que é, por exemplo, nós inclusive moramos na mesma casa hoje, não Secretaria de Cultura, mas Prefeitura, seguimos morando lá no Conservatório de Música, né, ainda SANEP, ainda Conservatório. Então isso é legal de repente ter, essa é uma questão que valia tocar, assim, como anda esse processo de sessão, né? Há uma pergunta para ambos, tanto para a PREC quanto para a Secretaria de Cultura, se é que passa pela instância de vocês, né? E
ressaltar a importância desse evento e dizer também que são vizinhos que participam do mesmo condomínio, né? Então, nós temos aqui o presidente do Conselho de Cultura, que é o Fernando, o secretário de Cultura, e no momento em que os artistas e tal tem editais abertos e, ao mesmo tempo, tem uma movimentação da classe artística cobrando, e com razão, né, porque está sentindo falta e sentindo necessidade e passando necessidade por ações assim de modernização, né? Então os desafios de uma Secretaria de Cultura, elas são enormes, né? Porque elas vêm lidar com patrimônio material e imaterial, lidar com passado, presente e futuro, né? Então valia ouvir um pouco. Eu gostaria de começar perguntando, talvez, acho que essa é a primeira pergunta, como é que está a ação, as políticas e diretrizes da Secult para agora, né? Esse dia 23, dia de São Pixinguinha, né? Dia de São Jorge, né? Mas, assim, nesse Brasil, nesse dia de Ogum, né? Nesse Brasil, a Pelotas, que é a cidade do tambor de Supapo, né? Nesse Brasil de hoje, contraditório, dividido, onde é difícil ter, nem nacionalmente se tem políticas únicas, né? Tem uma campanha nacional que é o Cadê Regina, né? Justamente cobrando um pouco a ação nesse sentido. Queria ouvir e agradeço muito, muito a resposta e o empenho em corresponder a essas questões. Abraço. Obrigado. Abraço, Leandro. Primeiro eu vou falar do conservatório. Eu não sei se tu sabes, mas eu participei da coletiva em que o reitor Pedro e a prefeita Paula anunciaram juntos que então acontecerá, né, a sessão, né, do prédio do conservatório em sua integralidade para a UFPEL, né? Até a Francisca pode corrigir, mas quando a gente saiu de lá, a gente sabia que existia só uma parte burocrática de uma sessão de um prédio, só que juridicamente não era uma permuta, né? Eu acho que a prefeitura devolve um prédio para a União e a prefeitura faz uma cessão de uso para a universidade, não lembro como é que é, mas isso já está acordado. Eu acho que é só questão de tempo burocrático para isso se efetivar, né? Depois, se a Francisca ou o Fernando quiserem comentar. Eu já vou passar para outra pergunta, Leandro, que é o seguinte, esse é um grande desafio, né, para todo mundo, assim. Eu tenho conversado muito com a secretária Beatriz Araújo, com secretários de outros municípios, né, para entender as estratégias, para ver como é que as pessoas estão se... Da nossa parte, assim, o primeiro anúncio que a gente fez lá nos primeiros dias, quando eu acho que nem se havia iniciado o isolamento, na verdade, a gente anunciou o seguinte, né? A primeira coisa, porque, Leandro, no final do ano passado, a gente lançou um edital de apoio a eventos para o ano inteiro, né? Lançamos também o edital do Prêmio Movimento. Né? E a gente estava prestes a lançar o edital de ocupação das salas expositivas aqui da Secretaria de Cultura, as duas salas, né? E assim, a cultura de 2018 tinha sido julgado, contratos assinados e tal, ao longo de 2020. Bem, nossa primeira ação foi garantir que todos os projetos em desenvolvimento terão os seus contratos pagados, os pagamentos serão feitos e a gente vai repactuar as datas de eventos ou apresentações. Então, isso a gente fez questão de garantir que acontecesse, né? Então, no estava toda voltada para as questões da saúde, inclusive a Secretaria da Receita, né? Todos os pagamentos, empenhos, né? Compras estavam sendo feitos para preparação para a luta contra o novo coronavírus. Então, a gente isso para garantir para a comunidade cultural que tinha sido contemplada com esses editais que eles teriam continuidade, né? E também tratamos em seguida de agilizar os pagamentos do Prêmio Movimento e também, por exemplo, da etapa que tinha sido finalizada a obra de restauro do Teatro 7 de Abril.
Também, a outra coisa, as coisas que a gente quis de imediato era o seguinte: em primeiro lugar, a gente sabendo que alguns agentes culturais se encontrariam em dificuldade imediata por não receber, né, por apresentações, por diversas atividades profissionais, a gente está exatamente para evitar que os mais vulneráveis não tiverem, né, itens de alimentação e de higiene. E isso tem dado certo também. Sempre agradeço ao Conselho Municipal de Cultura, que foi parceiro na divulgação disso. E isso tem rodado, né? A gente teve doações, fez a distribuição dessas doações, e hoje mesmo, aqui no pátio, no Jardim da Secura, vai acontecer um live sem público, com o Sol do Jaguarão, samba, em comemoração ao Dia de São Jorge. E é um live solidário, na verdade, com doações no ponto chique e tal, sem que as pessoas apareçam por aqui para fazer essa doação. Então, além disso, né, que era de garantir que as pessoas teriam acesso à alimentação e produtos de higiene, a gente também deu um norte que a gente ia estar lançando novos editais. A nossa preocupação, os assessores, né, de cultura, é a grande preocupação dos agentes culturais e a preocupação é de garantir de que os recursos da cultura continuarão sendo repassados para os agentes culturais. Então, a gente teve uma reunião super bacana com o Conselho Municipal de Cultura que eu participei. Essa reunião foi acordada que a gente vai pensar juntos quais são os formatos possíveis para... E no momento que eu posso dizer é o seguinte: a gente sabe da urgência de repassar recursos para agentes culturais. Ainda assim, a gente precisa respeitar a legalidade. A gente não pode passar por cima de uma análise de edital da Procuradoria, de uma publicação no Diário Oficial, de um tempo de abertura para inscrições, de um julgamento para isso. A gente pode dinamizar isso, e essa a luta de todos no momento, é como fazer esse processo ser mais ágil, né? E a gente, no momento, é o seguinte: a gente deve estar nos primeiros dias dessa semana. Fernando, seria legal que o Conselho discutisse isso. A Alessandra está trabalhando já na formatação disso. Mas, assim, a gente tem prática artística que pode ser contemplada em apresentações ao vivo, né? Seja de música, de artes cênicas, de literatura, com leitura de poemas ou de fragmentos de obras literárias, num formato de festival, porque isso nos dá uma agilidade de efetuar esses pagamentos de forma muito rápida, como cachê. Então, isso a gente está formatando e deve ter detalhes disso. Acredito que na segunda-feira, Alessandra, se quiser. Temos uma preocupação com, na verdade, com todos os segmentos culturais. Então, se pensa num outro edital para contemplar produtores culturais. Então, a gente está conversando com as pessoas e tentando ver qual é o melhor formato de fazer isso. Mas o que a gente vai fazer são múltiplos editais, já de imediato 2, também adaptar os nossos editais que estavam programados, por exemplo, um festival municipal de teatro estudantil, a gente vai disponibilizar, que é um grande campo de trabalho para oficineiros, né, para o pessoal da cultura, da aula de dramaturgia, direção. Então, tudo que for possível de fazer à distância, a gente vai lançar o edital, contratar e fazer essas aulas de maquiagem, por exemplo. Então, a nossa ideia é contemplar todos os segmentos, dividindo da forma mais possível e com a maior agilidade. Jorge, eu vou te pedir que daqui para frente, se tu puder desligar a tua câmera, porque está oscilando muito e parte da tua fala ficou um pouco truncada. Eu consegui acompanhar. Eu conseguia, não, deu para acompanhar, mas de vez em quando... Eu vou desligar,
quiser perguntar alguma coisa, eu falo novamente. Perfeito. Tá bom? Sim, obrigado. Muito bem. Então, essa agenda, o Leandro trouxe à tona aqui a minha condição atual de presidente do conselho, e a presidência é um cargo, porque, na verdade, o conselho, ele toma as suas decisões e são colaborativas, ou seja, as manifestações é sempre do conselho e as manifestações não têm sido jamais do seu presidente. E a agenda realmente foi apresentada para o Conselho de Cultura, e dentro dessa agenda, Jorge, antes de passar a palavra para a Andrea, dentro dessa agenda eu lembro de uma proposta da Secult, que seriam as lives direto do interior do 7 de abril. Acho fantástica essa possibilidade, se assim for execuível, porque além da própria live em si, se manter uma atividade, né, sendo produzida e sendo colocada a acesso da comunidade, mas também pela locação, em dar visibilidade a esse interior e, de alguma maneira, as pessoas terem acesso, né, a esse teatro que é tão lindo e maravilhoso e tem a história que tem, pelo menos virtualmente. E aí eu pergunto e peço licença para a Andréia, já vou te passar a palavra, Andréia, como é que está essa proposta? Do 7 ao entardecer? Sim. Fernando, eu acho que a grande questão hoje é que as coisas mudam muito rápido, né? Ao longo do dia, por exemplo. Quando a gente anunciou o 7 ao entardecer sendo transmitido de dentro do teatro, isso já tinha sido combinado com o responsável técnico pela obra de restauro. Até fazendo esse comentário, a gente deu sorte, muita sorte, de ter de uma empresa tão capacitada e aberta para novas experiências ter ganhado essa licitação, né? Que é a Biapor, a empresa lá de Goiânia, com experiência em restauro restauros super importantes em todo o país, mais de 30 anos de experiência. Naquele momento, ainda no início da pandemia, que eles deram continuidade à obra, trabalhando com uma equipe reduzida, em turnos e tudo mais, ele achava que era possível. Hoje a gente acredita que seja possível, né? O que eu falo, né? Isso que eu estou falando nesse formato de festival, ainda é esse 7 ao entardecer. A gente só não sabe se ele vai ter esse título, se vai ser outro título, mas é este edital que a gente falava desde o início, que é um edital que vai proporcionar apresentações ao vivo, né? Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso de dentro do 7 de abril, se for com uma equipe técnica super reduzida, né, responsável pela sonorização, pela filmagem, mantendo, né, todo o distanciamento necessário entre as pessoas. Essa live que vai acontecer aqui no Jardim de Cultura foi feita com todo cuidado, né? Então isso, Fernando, que o meu pedido, falo para ti agora como presidente do Conselho de Cultura. A Alessandra já está trabalhando nesse formato, a gente já conversou sobre isso, mas é imprescindível que o Conselho de Cultura se manifeste quanto ao formato, porque o nosso desafio agora, como eu falei anteriormente, é disponibilizar para todos os segmentos culturais recursos distribuídos da melhor forma entre o máximo de pessoas possível, né? Então, é só uma questão de vocês contribuírem e avalizarem isso para a gente mandar, já está afinado com a Procuradoria do município também, para eles designarem uma pessoa para fazer essa análise, unicamente essa análise, para a gente ter mais agilidade e publicar isso o mais breve possível, tá? Obrigado, Jorge. Andréia, passar a palavra para a Andréia, que já tinha se inscrito.
Olá, boa tarde a todos, me escutam bem? Jorge, prazer te escutar de novo, meu amigo querido, parceiro já de muito tempo, né? Eu vim só fazer mais uma colocação, que a universidade está presente nessa parceria, uma longa parceria junto com o curso de conservação e restauro, né? A gente começou lá em 2008, 2009, o curso, né? 11 anos hoje, restaurando o acervo do Museu da Baronesa, né? E depois uma longa parceria que se estabeleceu, que está até hoje. A gente continua agora com o restauro dos objetos da cápsula do tempo e também do Centro Cultural da Fiação Férrea, né? Então, temos muito trabalho pela frente ainda e acho que temos que cada vez mais nos unir, né, nesse momento de crise para todo mundo, e é um momento realmente de união das instituições, e acho que essa parceria sempre foi muito produtiva e trouxe grandes resultados para a área da preservação, principalmente do patrimônio da cidade. Então, eu só queria deixar esse recado, lembrando que o curso de conservação é sempre parceiro, né? E estamos ainda com muitos projetos em andamento. É isso. Legal, Andréa. Muito obrigado. Aproveito também para te dizer assim, que me enche de orgulho a gente te ter aqui, ter todo o curso de conservação e restauro, que a gente sabe que é referência nacional. Isso é maravilhoso para a cidade de Pelotas, né? E eu também quero dizer, Andréa, que os conservadores e restauradores a gente enxerga como trabalhadores da cultura. Então, quando a gente está pensando nessas ações que eu falo em múltiplos editais e contemplando todos os segmentos, isso a gente já viu um aumento no Procultura, né? Tu sabes muito bem, tu já participou de comissões julgadoras, né? Antes mesmo da nossa equipe ter entrado na Secretaria de Cultura, teve edições que não havia inscrições para o Procultura ou para depois, quando a gente começou a lançar os outros editais, no segmento de memória e patrimônio, né? E a gente tem, e cada vez mais, projetos fundamentais, assim, né? A gente viu pelo Procultura o acervo, o restauro das obras lá raras da biblioteca, né? Vocês têm formado profissionais super sérios, né? Agradeço também que a gente tem os estagiários, né, do curso de conservação e restauro atuando principalmente lá no Museu da Baronesa, tanto os que são remunerados, né, quanto os que têm que fazer o restauro obrigatório. E eu quero te dizer, é super bom saber que eu sempre posso contar contigo e com as tuas equipes, né? Sempre que eu precisei, que eu tive alguma ideia, a receptividade foi imediata, né? Sempre foi parceira, sempre soubesse esperar também pelo momento que o recurso ia chegar, porque às vezes a nossa vontade de fazer é muito mais ágil, né, do que o tempo que a gente tem para acessar os recursos necessários para executar esses projetos. Mas obrigado, e é um grande orgulho a gente ter um curso tão capacitado aqui. Muito bem. Não temos mais inscritos. Vou ligar a minha câmera, peço que o Jorge ligue também a dele. Queria agradecer a participação de todos. As adesões, elas são super importantes, assim como o diálogo que se estabelece com essas participações. Queria agradecer, claro, obviamente, ao nosso secretário de Cultura, Jorge Rona, por essa disponibilidade de abrir a tela e proporcionar essa conversa, né, em dias tão difíceis. Gostaria de convidá-los a continuar acompanhando a programação. Agora, às 17 horas, nós teríamos, como eu já tinha colocado para vocês no início, a conversa sobre conservação e restauro de escaiolas em Pelotas, com a professora Daniele Baltz da Fonseca. E amanhã seguimos a programação às 15 horas com o grupo de escuta. Você já escutou alguém hoje? De Tatiane Caçares. Volto a
dar ênfase que o site Tão Longe, Tão Perto é uma estratégia da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e dar continuidade às suas atividades dentro desse contexto de isolamento social. Então, por isso, essas salas virtuais, assim como as outras atividades que lá estão sendo oferecidas, e convidamos todos a acompanhar essas discussões no que tange à construção, então, do plano de cultura da universidade. Lembro já ter ouvido, não muito tempo atrás,